As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Como ela, somos livres de voar. Foi ao som das músicas de Abril que a Assembleia Municipal de Tomar celebrou os 50 anos do Dia da Liberdade. A Biblioteca António Cartaz da Fonseca foi sinónimo de liberdade, precisamente, e de memórias em torno daqueles que ajudaram a conquistar aquele que é, hoje e sempre, um direito fundamental. Registro para o período de intervenções, neste caso para as palavras de Hugo Costa, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, que recordou ser precisamente o primeiro presidente da Assembleia nascido em liberdade. Sou o primeiro presidente da Assembleia nascido em liberdade, assim como muitos dos membros deste órgão, entre os quais também outros autarcas, como o próprio presidente da Câmara Municipal e a maioria dos atuais vereadores. Nascemos e crescemos em democracia e em liberdade, e assim queremos continuar. Numa recente sondagem, a data do 25 de Abril foi considerada a mais importante da nossa história, por 65% dos portugueses. E 81% consideram que a transição foi muito positiva. Mas é preciso lembrar que a democracia, a liberdade e o 25 de Abril estão sempre em construção. Nada está adquirido. E em democracia, o voto é a verdadeira arma do povo. Américo Pereira, dos Independentes do Nordeste, recordou como viveu o 25 de Abril, numa alusão à história para que muitos contribuíram. Passavam alguns minutos das 7 da manhã. Circulava na estrada de Palhavã, com destino à estrada do Prado, e às três pessoas que me acompanhavam, o comunicado passou-lhes ao lado. O 16 de março ainda se encontrava bem presente, e a ambiguidade do comunicado, por remeter para outros que desconhecia, acelerou ainda mais os batimentos cardíacos. Às 8h30, a telefonia continuava a não adiantar nada. O nervosismo quase arrebentava o peito. Só à hora do almoço, as suspeitas se confirmaram. Havia golpe de Estado, com o MFA já a controlar importantes serviços e estruturas estratégicas e membros do Governo, incluindo os presidentes do Conselho e da República. A ditadura estava por um fio. A guerra colonial próximo do fim e a liberdade a chegar. Seguiu-se Francisco Tavares, do CDS, que quis centrar atenções no presente e no futuro, recordando ainda assim que o 25 de Abril teve um objetivo coletivo, objetivo que reforçou, foi consolidado no 25 de Novembro e ficou uma mensagem para os jovens. Podem deixar de lutar pelas vossas liberdades, pelos vossos direitos, e não podem deixar de lutar por não ser obrigados a emigrarem. Não podem deixar que vos limitem a uma vida justa, a uma vida digna. Têm que lutar por uma vida boa. Não vos deixem rebaixar, pensar pequenino ou limitarem os vossos sonhos. Não podem deixar acreditar em tudo aquilo que ouvem. Têm que estudar, têm que ler, têm que procurar, têm que participar. Formar as vossas próprias opiniões. Participar ativamente na política, pois sem ela, a democracia, mas também o vosso futuro, ficará em risco. Paulo Mendes, do Bloco de Esquerda, também olhou para a história antes do 25 de Abril, em especial as limitações impostas às mulheres. As mulheres eram donas de casa, eram mães, só podiam trabalhar com a autorização do marido e ganhavam menos 40% do que os homens. Não podiam ser juízas, diplomatas ou polícias. As enfermeiras e as hospedeiras não se podiam casar. As professoras só o podiam fazer com a autorização do Ministério da Educação Nacional. O fim do casamento católico não era permitido e as mulheres que tinham filhos de outras relações não tinham proteção legal, nem sequer acesso ao hospital. O voto só lhes foi permitido em 1968, mas acho que soubessem ler e escrever. 31% das mulheres eram analfabetas. Estas limitações eram acompanhadas por outras que afetavam as liberdades fundamentais de todos. Não havia liberdade de expressão, nem de associação. Grande parte da população adulta estava impedida de votar. Américo Costa, eleito pelo Chega, recordou que a mudança para a democracia obrigou a enfrentar divisões internas e lutas pelo poder, recordando também que o 25 de Novembro foi essencial para defender Portugal do extremismo. O
25 de abril de 1974 ficará para sempre gravado na memória coletiva dos portugueses como o momento em que se ergueram em busca de liberdade e justiça. O fim do regime autoritário do Estado Novo marcou o início de uma nova era para Portugal, uma era de esperança e de renovação. No entanto, é essencial reconhecer que a transição para a democracia não foi isenta de desafios e controvérsias. A rápida mudança política e social que se seguiu à Revolução dos Escravos trouxe consigo a instabilidade e incerteza. Foi necessário enfrentar as divisões internas e as lutas de poder. Luísa Ruela, da CDU, saudou os militares de Abril e recordou as vítimas do fascismo, considerando que o 25 de Abril não pode ser apagado. Ficaram exemplos daquilo que mudou. Abril trouxe os direitos de maternidade e paternidade. As crianças de hoje vão às escolas, porque Abril as resgatou do analfabetismo, do duro trabalho no campo e nas fábricas e da miséria, e deu-lhes o direito a aprender e a brincar. Cada jovem pode fazer o seu percurso académico no início da sua vida, por não tem de combater em guerras de um Estado opressor com o objetivo de subjugar povos irmãos. Uma criança dizia, quando for grande não vou combater. Como ela, somos livres de dizer. O acesso universal à saúde, à habitação, à cultura, à educação, quer básica ou superior, e ao desporto, que infelizmente ainda não foram concretizados, podem ser discutidos na esfera pública graças à Revolução dos Escravos. Quando lutamos por um ensino superior gratuito, democrático e de qualidade, quando lutamos por um SNS gratuito e de qualidade, e quando lutamos pelo aumento de salário mínimo que foi instituído pela Revolução e pelo direito ao trabalho e trabalho com direitos, é por Abril que lutamos. Nota também para a intervenção de João Tenreiro, eleito do PSD, que considerou que a liberdade deve ter a verdade associada, em especial por quem exerce funções de cariz político. Quando se fala de 25 de Abril, fala-se de liberdade. Há uns dias atrás, uma criança de 12 anos disse uma frase curiosa. Quando lhe perguntaram na escola o significado de liberdade, respondeu que liberdade é viver de verdade. E é essa verdade que nós, enquanto agentes políticos, não podemos desassociar da palavra liberdade. Com liberdade veio a obrigação da verdade, de não mentir na campanha eleitoral, de falar a verdade na gestão e prossecução do interesse público e, acima de tudo, nas promessas aos cidadãos que exigem de nós a verdade. Com o 25 de Abril começam a nascer os ideais, os sonhos, a esperança, a discussão política e programática. Surgem vários partidos políticos, comunicados espalhados pelas ruas, os cartazes, as pinturas murais. Surge a verdadeira discussão política e dogmática, com seriedade, porque todos acreditavam que era possível fazer um mundo melhor. Susana Faria, da bancada do PS, elogiou a coragem e determinação dos militares de Abril, assim como todos aqueles que naquele dia saíram à rua para lutar contra o regime. Há 50 anos atrás, a coragem e determinação de um conjunto de militares trouxe para a rua a revolução, que libertou Portugal das mordaças em que vivia. Quero, por isso, agradecer e homenagear todos aqueles que naquele dia tiveram a coragem de sair à rua para lutar contra o regime, colocando o interesse de todos acima de tudo. Sofia de Melbrein Anderson escreveu: esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, fechou o período de intervenções e disse ter muita honra por ser o primeiro eleito nestas funções a nascer depois do 25 de Abril. Com muita honra e sentimento de privilégio, sou o primeiro presidente de Câmara nascido depois desse dia inteiro e limpo que trouxe aos portugueses a liberdade, o 25 de Abril de 1974. Não posso por isso falar do que estava a fazer no 25 de Abril ou do que para mim representou esse dia. Mas posso admirá-lo, posso promovê-lo, posso honrá-lo e aos que o edificaram. Celebramos o que nos une e o que nos tem unido nestes 50 anos é o 25 de Abril. Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Tejo Ambiente fez saber em comunicado que nos próximos dias irá enviar aos clientes residentes nas povoações de Machial e Valdonas, concelho de Tomar, notificação de obrigatoriedade de ligação à rede pública de saneamento de águas residuais, a qual solicita que se dirijam ao Serviço de Atendimento ao Público da Tejo Ambiente no prazo de 30 dias para efetuarem o respectivo pedido de ligação. O texto recorda que esta é uma obrigação que decorre da Lei 149 de 2009, regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, a qual refere no seu artigo 69 que todos os edifícios existentes ou a construir com acesso ao serviço de abastecimento público de água ou de saneamento de águas residuais devem dispor de sistemas prediais de distribuição de água e de drenagem de águas residuais devidamente licenciados, de acordo com as normas de concessão e dimensionamento em vigor, e estar ligados aos respectivos sistemas públicos. De referir que este procedimento é o culminar de um investimento efetuado pela Tejo Ambiente que ascendeu a mais de 5 milhões de euros, com participado pelo POSEUR em cerca de 80% e que garantiu o acesso a este serviço público a mais de 1.600 famílias. Quaisquer dúvidas ou outros pedidos de esclarecimento que a notificação recebida possa originar, poderão contactar a empresa através do mail geral@tejoambiente.pt ou do contacto telefónico 249 247 000. Tal como a ERTE adiantou em tempo oportuno, a Câmara de Tomar adjudicou a uma empresa de Leiria, a Nova Gente Empreitadas, as obras de requalificação da escola Gualim Pais, sendo que está em causa um investimento na ordem dos 4.500.000 euros, IVA incluído. Refira-se que esta será uma das grandes intervenções projetadas para Tomar durante o ano de 2024, uma obra tida como prioritária face ao estado de degradação daquele estabelecimento de ensino. Mas, como esperado, não foi um ponto consensual, desde logo porque o PSD não está convencido sobre a necessidade de intervir na escola Gualim Pais. Assim o disse Tiago Carrão, vereador do PSD, que se focou ainda em dúvidas que continuam por esclarecer. Ao longo de todo este processo, e este é mais um passo neste processo, os vereadores do PSD têm manifestado a sua opinião sobre algumas questões de fundo sobre este processo, sobre esta empreitada, sobre este projeto, que, à data de hoje, e no momento em que se preparam para deliberar sobre este compromisso tão significativo, continuam a estar por resolver. A primeira delas é aquela que é logo quase de base para o investimento na área da educação e que foi uma questão que nós sempre fizemos e que nunca ficou esclarecido factualmente, cabalmente, que realmente há a necessidade deste investimento. Nós não temos, pelo menos que nos chegasse informação que nos dissesse temos a necessidade deste investimento nesta escola porque temos a necessidade para alunos. Ou seja, isto é uma questão muito simples, a capacidade instalada é 1.000, temos 1.500 alunos, precisamos de mais capacidade, ou o contrário. Isto é precisamente aquele tipo de coisa que seria e resolvido, ou que seria contextualizado na Carta Educativa, como tantas vezes já aqui falámos. Ou seja, estamos a fazer um investimento de mais de 4 milhões de euros e que, para além da palavra do Sr. Presidente, não temos até hoje algo que comprovasse, que esclarecesse sem qualquer dúvida a necessidade desta obra. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, disse não ter dúvidas de que o PSD é contra as obras na Gualim Pais, utilizando expressões como teimosias e antipatias pessoais. O autarca justificou a intervenção como necessária e cada vez mais urgente. Nós todos sabemos que os senhores são contra, e aqui não é os senhores, o PSD é contra as obras da Gualim Pais. Sempre foi, e aí de facto não é de agora. Foi manifestando mandato após mandato e também manifestou nas ações que tomou quando estava na governação. Isso foi claro, por exemplo, quando decidiu fazer uma escola nova de raiz, ao invés de fazer o óbvio que era recuperar a existente. A B23 no Alves Pereira foi feita de raiz, é uma escola nova, feita do zero, independentemente de estar num espaço onde existia uma outra, mas foi feita de raiz e quando o óbvio era reabilitar esta. E todos sabemos, aliás, porque é que aconteceu. Teimosias, antipatias pessoais, todos os que andavam na política na altura e quem é do mundo da educação também sabe isso. Enfim, aconteceu como aconteceu. Sempre foram contra, continuam a ser contra. Aliás, houve um governo da vossa gestão, leia-se, uma governação PSD que tentou fechar a Gualim Pais de surpresa no mês de agosto. Eu já disse várias vezes, volto a dizê-lo, isso aconteceu e foi porque, enfim,
Não estávamos distraídos, nós e o agrupamento, e conseguimos travar isso, mas tentou fazê-lo. E, portanto, há aqui, de facto, um historial, não sei porquê, não consigo bem perceber porquê, contra a escola Gualdim Pais. Por se tomar, Hugo Cristóvão acusa PSD de estar contra a reabilitação da escola Gualdim Pais, intervenção essa que será adjudicada à empresa de Leiria. Rádio Hertz, a primeira a informar. Américo Costa, eleito pelo Chega para a Assembleia Municipal de Tomar, quer que a Câmara defenda os interesses da população na polémica questão em torno do acesso à praia fluvial de Alvarangel, na freguesia de São Pedro. Durante as últimas semanas, houve registro para denúncias nas redes sociais que apontaram para o fecho do acesso àquele local, situação que Américo Costa classificou como inaceitável, considerando que o povo tem direito a usufruir daquela praia, como acontece há gerações. O eleito do Chega diz que não está em causa o desrespeito pelo espaço privado, mas pede medidas justas e efetivas à Câmara. O acesso à praia de Alvarangel, um local de beleza incomparável às margens da Albufeira do Castelo Branco. Ao longo dos anos, temos testemunhado com pesar a proibição do acesso a essa área, privando os veraneantes e habitantes locais de desfrutar de um dos tesouros naturais mais preciosos da nossa região. A acumulação de más políticas locais contribuíram, inclusive, para este desfecho. É incompreensível como um acesso utilizado por gerações pode ser subitamente restringido e controlado por interesses privados. A discussão sobre a natureza pública ou privada desse acesso deveria ter sido resolvida há muito tempo. E é inaceitável que ainda estejamos a lidar com essa questão. O Grupo Chega alinha-se com a população em sua demanda por um acesso público à praia fluvial de Alvarangel. Defendemos vigorosamente o direito do povo ao uso direto e imediato desse espaço. Gostaríamos de constatar uma ação decisiva por parte do Executivo tomarense para resolver essa questão de forma justa e transparente. É imperativo que a Câmara de Tomar tome medidas efetivas para garantir que a praia de Alvarangel permaneça acessível a todos os cidadãos, sem distinção. Comprometemos-nos a agir dentro dos limites da lei para alcançar esse objetivo. Não se trata de desrespeitar propriedades privadas, isso nunca, mas sim de assegurar que um recurso natural tão valioso seja desfrutado por toda a comunidade, como tem sido ao longo de várias décadas. Acesso à praia fluvial de Alvarangel, freguesia de São Pedro, Concelho de Tomar, continua na ordem do dia. Chega, pede medidas efetivas à Câmara na Bandiga. Rádio Hertz, informação. Avançamos, nota do dia hoje com Paulo Mendes. Nesta nota do dia, vou evocar o 50º aniversário da Revolução do 25 de Abril. Foi através da ação desencadeada pelos capitães de Abril, imediatamente apoiada pelo povo, que se terminou com a ditadura fascista do Estado Novo, que se pôs fim à polícia política, que se acabou com a censura, que se libertaram os presos políticos e se terminou com a guerra colonial. A Revolução devolveu aos portugueses os direitos e as liberdades fundamentais anteriormente negados. Devemos celebrar as conquistas da liberdade e dos direitos fundamentais adquiridos, nomeadamente na saúde, com a criação do Serviço Nacional de Saúde, na educação, com a formação da escola pública, no direito à habitação e nos direitos laborais dos trabalhadores, que originaram uma maior dignidade na vida e no trabalho. A vitória da liberdade e da democracia contra o fascismo e a opressão permitiram a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. As conquistas económicas e os direitos de cidadania alcançados com a Revolução não são, porém, irreversíveis e devem por isso ser defendidos e protegidos contra a exploração laboral, as discriminações e a violência. Manter vivo o espírito de Abril implica aprofundar a democracia e continuar a combater as desigualdades e a exclusão social. Quando o neoliberalismo e a extrema-direita lançam a sua sombra de regressão política, social e civilizacional num ataque frontal às conquistas de Abril, manter viva esta celebração é continuar a defender a Constituição da República de Abril, é continuar a assegurar o primado do Estado de Direito Democrático. É fundamental reiterar a defesa dos valores da vida,
liberdade, democracia e solidariedade. Porque manter viva a lembrança simbólica desse marco fundador da democracia é, igualmente, continuar a manter viva a luta pela conquista de mais direitos e de uma vida mais justa, para todos e para todas. Mas em abril de 2024, não posso também deixar de referir alguém que nos deixou há 32 anos. Alguém que estudou no nosso colégio Nuno Álvares, antes de frequentar a Academia Militar. Falo de Salgueiro Maia. Couberam a Salgueiro Maia as tarefas mais complexas da Revolução do 25 de Abril de 1974. Uma ao raiar da manhã, com a ocupação do terreiro do Paço onde se encontravam os ministérios militares, e a outra da parte da tarde com o cerco ao quartel do Carmo, onde se tinha refugiado o presidente do Conselho, Marcelo Caetano. Em ambas, Salgueiro Maia teve o papel principal. E em ambas revelou uma ponderação, serenidade e coragem que tornaram, num ambiente de grande tensão e confronto iminente, possível o diálogo. Primeiro, na Ribeira das Naus, enfrentando sozinho a coluna de blindados do Regimento de Cavalaria 7 de Lisboa, que se dirigia para o terreiro do Paço. E depois, entrando sozinho no quartel do Carmo para prender Marcelo Caetano. Sem a sua coragem, mas também sem a sua ponderação, a Revolução tinha tudo para correr mal. A atuação e postura de Salgueiro Maia foram decisivas para o sucesso da Revolução. Participou nas reuniões clandestinas do movimento das Forças Armadas como delegado de cavalaria, integrou a comissão coordenadora do movimento e foi o operacional no terreno em Lisboa na Operação Fim Regime. Quando na manhã do 25 de Abril foi questionado pelo jornalista Adelino Gomes sobre o que estava a fazer, Salgueiro Maia respondeu: "Estamos aqui para que nunca mais ninguém seja preso ou tenha de ir para o estrangeiro pelo que pensa, diz ou escreve." E assim tem sido, desde então. Fim da Revolução, recusou ao longo de anos ser membro do Conselho da Revolução, ser adido militar numa embaixada à escolha, ser governador civil do Distrito de Santarém ou pertencer à Casa Militar da Presidência da República. Salgueiro Maia faleceu no dia 3 de abril de 1992, após doença prolongada. Deixou uma carta dizendo que queria ser enterrado na sua terra natal, Castelo de Vide, em Campa Rasa, e que no seu funeral cantassem a Grândola Vila Morena de José Afonso. E assim foi. Paulo Mendes aqui com a sua nota do dia. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.